Judas, penúltimo livro da Bíblia, terceira carta de João, Judas, Apocalipse. Verso 20, Judas tem apenas um capítulo, como vocês sabem, portanto, Judas, verso 20. Judas, verso 20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. E este é o meu tema: orando no Espírito Santo. A igreja pode sentar. Senhor, acabamos de cantar que Tu és santo. Diante do santo nos encontramos, com temor no nosso coração. Muitas vezes, ó Deus, nós não avaliamos muito bem o que significa a presença do santo. Não conseguimos, ó Deus, de uma forma lúcida, compreender o que representa o culto a Deus, a presença de Deus, o mover do Espírito Santo. E neste momento, ó Deus, conscientiza teu povo, a igreja aqui presente, igreja adquirida pelo Senhor mediante o seu sacrifício. E usa-me como instrumento em tuas mãos, a fim de que a palavra seja compreendida. O povo de Deus edificado, consolado, despertado a ter uma vida mais profunda com Deus, mais íntima com o Senhor nosso Deus. Assim, ó Deus, eu oro, nós oramos pelos méritos de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, o autor desta carta, Judas, irmão de Tiago, ambos filhos de José e Maria, e irmãos de Jesus. Tiago escreveu esta carta com o propósito de prover a igreja do Senhor de saúde doutrinária. Saúde doutrinária. Judas, em sua brevíssima carta, meus amados, denuncia o herético pensamento gnóstico que havia encontrado guarida em alguns elementos da igreja. Uma heresia pervertida, herética, porém, alguns elementos da igreja deram ouvidos, aceitaram.
e divulgaram essa perniciosa heresia. Os heréticos gnósticos ensinavam 3 doutrinas básicas. 3 doutrinas básicas, além de outras. Primeiro, afirmavam que apenas alguns crentes poderiam ter comunhão com Deus verdadeiro. E isto se daria através de um conhecimento secreto, místico. Tal conhecimento era restrito aos chamados espirituais. E esse conhecimento estaria escondido para a maioria dos crentes comuns. Somente uma classe privilegiada. Segundo, ensinavam que a matéria era má, totalmente má. A matéria, além de má, era imperfeita e nada que fosse feito ao corpo físico afetava a vida espiritual. Nada afetava. Por isso, eles eram imorais, totalmente imorais e sem nenhum recato. Portanto, eles defendiam a imoralidade. Usem o corpo à vontade. Não vai afetar a parte espiritual de vocês. Terceiro, ensinavam que Jesus não era um ser humano. Não tinha um corpo, não teve um corpo físico. Não era, portanto, um ser humano, mas apenas uma emanação de Deus. Somente uma emanação de Deus, não tendo havido a encarnação. Eles não aceitavam, não criam na doutrina da encarnação do Verbo. E Judas deixa isso claro no verso 4. No verso de número 4. Judas, portanto, combate, meus amados, os falsos mestres e dá diversos conselhos aos crentes e conclui a sua carta num momento de profunda exaltação a Deus, numa belíssima doxologia. É o final da carta, se você olhar a partir do verso 24, essa belíssima doxologia. E ao Deus que é poderoso, para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda eternidade. Louvado seja Deus. Que belíssima doxologia. Doxologia, vocês sabem, meus amados, doxologia é uma expressão de exaltação a Deus, de elogio a Deus, de reconhecimento da glória, da majestade e da grandeza do Senhor a quem nós servimos. A quem nós servimos. A doxologia reconhece a natureza de Deus e reconhece as suas obras grandiosas, obras maravilhosas. John Stott,
dizia que a doxologia é o nosso culto a Deus. A doxologia é o nosso culto a Deus. E acrescentou: a verdadeira fé cristã é uma combinação de entendimento doutrinário e resposta doxológica. Compreensão da doutrina, compreensão de quem é Jesus, compreensão da palavra de Deus, e a resposta é uma doxologia, é uma exaltação ao Senhor nosso Deus. Doxologia, portanto, é uma resposta natural do crente à revelação divina e à compreensão correta da doutrina que fortalece e aprofunda essa adoração. Isso é doxologia. Algo que aprofunda a nossa adoração, o nosso serviço a Deus, o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus em profunda reverência diante do Santo, do Deus que está presente. Não é o Deus ausente, é o Deus que está presente. Judas, em contraste com aqueles hereges, apóstatas, e eles foram denunciados por Judas. Judas agora também em sua carta descreve quem são os crentes fiéis. Quem são eles? Diferentemente dos gnósticos. Primeiro, edificam-se na fé. Está no verso 20 que nós lemos. Na fé genuína, na fé bíblica, na fé que responde com doxologia a Deus, com elogio ao Senhor nosso Deus. Os crentes verdadeiros edificam-se na fé, verso 20. Oram no Espírito Santo, verso 20. Terceiro, guardam-se no amor de Deus, verso 21. O crente verdadeiro, ele guarda-se no amor de Deus, no amor que é insuperável, no amor que é invencível, o amor do Senhor nosso Deus. Em quarto lugar, esperam a vida eterna na vinda de Jesus, nosso Senhor, ainda diz o verso 21. Em casa, leia, observando, refletindo, meditando sobre esses versos que eu estou aqui citando no culto desta noite. Portanto, em quarto lugar, eles esperavam a vida eterna na vinda de Jesus, assim como nós o fazemos. Esperamos a vinda do Senhor. Aguardamos a vinda do nosso bendito Deus. Em quinto lugar, aqueles crentes fiéis ajudavam os crentes novos e vacilantes, versos 22 e 23. Basta você olhar para o verso 22 e o verso 23. Não estou lendo os versículos para a gente não tomar muito tempo de vocês. Porém, mais uma vez digo, leia esta carta em casa. 5 minutos. Se for para examinar com mais cuidado, meia hora, 1 hora. Olhando cada palavra, cada detalhe, aquilo que Judas escreveu para edificar a igreja, para edificar o povo de Deus, o povo do Senhor. Portanto, irmãos, em quinto lugar, aqueles crentes ou os crentes fiéis ajudam os crentes novos e vacilantes. Portanto, os crentes fiéis. E aí a gente volta para o tema. Os crentes fiéis
oram no Espírito Santo, como afirma o texto que lemos, orando no Espírito Santo de Deus. De repente, você agora está perguntando: o que é orar no Espírito Santo? O que é orar no Espírito Santo? É tremer diante do Espírito? É se arrepiar diante do Espírito? Essas manifestações físicas podem até acontecer. Nada contra elas. Mas o que é orar no Espírito Santo de Deus? Como é orar no Espírito Santo? Spurgeon responde a essa pergunta com 4 argumentos. 4 argumentos. Primeiro, orar no Espírito é orar com fervor. Com fervor. É ter fogo na alma. É ter fogo na mente. É orar com fervor. Segundo, orar no Espírito é orar com perseverança. Não desiste nunca. Persevera. Terceiro, orar no Espírito significa orar com humildade. Orar com humildade. Em quarto, orar no Espírito é fazer uma oração amorosa. Orar no Espírito é fazer uma oração amorosa. Quando eu li Spurgeon falando sobre o que é orar no Espírito, como eu fui edificado, abençoado. A alegria do Espírito invadiu a minha alma, encheu o meu coração de gozo espiritual. E eu gostaria de repartir com vocês nesta noite, usando exatamente aquilo que escreveu Spurgeon no seu devocional. Devocional do século XIX. Porém, fala conosco ainda hoje. Continua falando com a igreja de Jesus. Continua falando com o povo de Deus. Povo do Senhor, chamado para servir ao Deus único e verdadeiro. Então vamos começar. Primeiro, orar no Espírito é orar com fervor. Deixe-me dizer uma coisa a vocês nesta noite e dizer também ao meu coração. Deus não ouve orações mecânicas e frias. Escute, eu vou repetir. Deus não ouve orações mecânicas e frias. Elas podem estar cheias de ideias teológicas, de boa teologia. Porém, se a oração mecânica e fria não é ouvida pelo Senhor nosso Deus. Aqueles que não suplicam com fervor, não suplicam de forma alguma, dizia Spurgeon. Vou repetir. E eu gostaria muito, meus irmãos, que nesta noite, neste momento, a sua vida fosse tremendamente impactada pela palavra santa do Senhor nosso Deus. E a sua vida de oração mudasse a partir de hoje. A partir de hoje.
Aquele que não suplica com fervor, não suplica de forma alguma. Suplicar, meu amado irmão, é sentir dor na alma. É sentir dor na alma. Deixe-me dizer outra coisa que eu considero importante. Oração morna é produzida por vida morna. Repito, oração morta é produzida por vida morna. Sabe o que diz a Bíblia, o que faz o Senhor com o morno? Está lá no capítulo 3 de Apocalipse. O Senhor falando para a igreja de Laodiceia. O Senhor vomita a mornidão da boca. Tu não és nem frio, nem quente. Tu és morno. E por conta da mornidão, eu te vomito da minha boca. Portanto, irmãos, oração morna é produzida por vida morna. E vida morna é vomitada da boca do Senhor. Orar no Espírito Santo é orar com fervor. A oração no Espírito é cheia de fogo. Eu fico impressionado, meus irmãos, com a frieza, com a mornidão, com a passividade da igreja, do povo de Deus, que não consegue entender como a oração é tão importante para a vida cristã. A oração cheia de fogo, que sai das entranhas. Não é gritaria, meu irmão. Não é gritaria. Mas sentir essa ação do Espírito Santo lá das entranhas. A palavra que jorra pela boca é uma palavra de oração cheia de fogo. Eu lembro de uma vez que eu estava de joelhos com outro pastor presbiteriano, lá na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Aquele homem seria o pregador de uma série de mensagens evangelísticas. Nós ajoelhamos na residência de um presbítero da igreja. Ajoelhamos. E aquele homem começou a orar. A orar. A orar. Fogo. Eu tremia. Era algo diferente. Era algo especial. Havia fogo. Havia fervor. Orar no Espírito Santo é orar com fervor, meu irmão. Segundo, orar no Espírito Santo é orar com perseverança. Orar com perseverança. Quem ora no Espírito Santo não desiste nunca. A situação pode estar complicada. Montes enormes que se levantam diante de você. Dificuldades tremendas. Porém, você não desiste nunca de orar.
Quanto mais tempo a porta permanece fechada, a porta é de Deus. Mas o indivíduo que ora no Espírito Santo agoniza. Sabem o que significa a palavra agonizar? É gemer na alma. Você já gemeu, meu irmão? Você já agonizou diante do Senhor em oração? O crente que ora no Espírito Santo agoniza diante do Senhor numa oração que não larga o Senhor. Não larga. Lembram de Jacó? Eu preguei outro dia aqui sobre Jacó. Jacó disse assim lá em Gênesis capítulo 32. Não o deixarei ir se você não me abençoar. Não vou te largar. Não vou te largar. Orar no Espírito Santo é orar com perseverança. E mais, meu irmão, quando Deus protela a resposta e há um silêncio ensurdecedor, já imaginou silêncio ensurdecedor? É o silêncio de Deus. É o silêncio de Deus. Silêncio ensurdecedor. Mesmo diante desse silêncio, o cristão que ora no Espírito Santo continua determinado, continua firme, dizendo: apesar do silêncio ensurdecedor, eu não te largarei. E o cristão ainda toma essa decisão e assume essa posição diante de Deus, porque entendeu exatamente o que disse Jesus. Compreendeu. Lucas capítulo 11, se você quiser abrir a sua Bíblia. O Senhor Jesus ensinou, meu irmão. Ensinou a igreja, ensinou a mim, ensinou a você e continua ensinando a mim, continua ensinando a você. Batam. 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 E a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Amém, meu irmão? Ensino de Jesus. Orar com perseverança. Continua batendo a porta, meu irmão, e Deus vai abri-la, porque esta é a promessa dele. Não é promessa minha, nem de Felipe Ivo, nem de pastor Felipe, de nenhum presbítero, de ninguém aqui. Não é promessa de teólogo nenhum. Não é promessa de Calvino, a quem nós respeitamos. É a promessa daquele que não mente, daquele que não falha. E ele diz: batam, insistam, batam, e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta finalmente se abre, se escancara. A graça é derramada, a bênção é recebida.
O coração é aliviado, a alma é abençoada e o nome do Senhor é glorificado para todo o sempre. Portanto, orar no Espírito Santo é orar com firmeza, consciência e determinação. Firmeza, consciência e determinação. Terceiro, orar no Espírito Santo significa orar com humildade. Orar com humildade. Sabem o que o apóstolo Pedro recomenda a toda a igreja de Cristo? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Pedro escreveu, sim, aquele Pedro que negou a Jesus, que se encheu de euforia e do eu prepotente, quando disse assim a Jesus: olha, se todos te abandonarem, eu jamais vou te negar. É claro que depois aquele homem tem o coração mudado, a visão mudada, a vida mudada, a mente mudada, é transformado quando tem aquele encontro com Jesus lá à beira do mar da Galileia. Aí Pedro escreveu: todos se revistam de humildade no trato de uns para com os outros. Por quê? Por quê? Aí Pedro responde: porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Meu querido irmão, escute com atenção. Minha querida irmã, por favor, escute com atenção. O crente piedoso, o crente, o crente santo, o crente separado, o crente que tem compromisso com Deus, não se infla de orgulho, de prepotência. Reconhece exatamente qual é o seu lugar diante de Deus e diante dos homens. Humilde. Um crente piedoso nunca se infla de orgulho, porquanto é totalmente impossível alguém se aproximar daquele que é manso e humilde de coração, cheio de orgulho, cheio de presunção e de soberba. Gente que diz que é crente e é soberbo, não nasceu de novo ainda. Cheio de presunção, cheio de orgulho, não nasceu de novo. Pode ter 200 anos como membro de uma igreja, vai para o inferno. Está perdido, continua cego, continua ignorante, pois não reconhece qual é o seu lugar, enquanto um ser ínfimo, miserável pecador. Então, meus amados, ninguém chega diante daquele que é manso e humilde de coração, com a vida cheia de orgulho, de presunção e de soberba. E acrescento, para esse tipo de gente, a porta da intimidade com a Santíssima Trindade está sempre fechada com cadeado. Sempre fechada com cadeado. E você não abre esse cadeado. Quem está com a chave é Jesus de Nazaré. Chegue diante dele com humildade.
dizendo: miserável homem que eu sou. Quem pode me livrar? Quem pode me salvar? Quem pode me socorrer? Quem pode me livrar desse tipo de angústia? O ministério ininterrupto do Espírito Santo no ambiente da igreja militante é convencer o crente do seu pecado. Esse é o ministério do Espírito entre nós. É quando ele convence você do seu pecado, como disse Jesus, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo mostra a você quem é você, escancara a sua alma, abre seu coração, abre completamente a sua vida. Então, meus irmãos, orar no Espírito Santo significa orar com humildade. Humildade. O Senhor resiste ao soberbo, porém dá graça ao humilde. E convencido do seu pecado, o cristão se curva em contrição. Convencido de quem é? Pecador, perdido. Convencido do seu pecado, se curva em contrição, confissão e quebrantamento de espírito. Se eu não consigo perceber quem eu sou, diante da santidade de Deus, diante da majestade de Deus, se eu não consigo perceber quem eu sou, evidentemente, de repente, eu posso chegar cheio de presunção, de vaidade, de orgulho diante do Senhor. Eu preciso quebrar isso. Orar no Espírito significa orar com humildade. Em quarto e último lugar, orar no Espírito é orar com a alma encharcada de amor. A alma encharcada de amor. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, Paulo diz que todas as nossas ações e atitudes devem ser impregnadas de amor. Todas, inclusive a oração. Uma oração encharcada de amor. Spurgeon escreveu que a oração deveria ser perfumada e saturada de amor. Perfumada e saturada de amor. Portanto, a oração deve ser sempre orvalhada de amor, cheia de amor. Amor. Amor por Jesus, nosso Senhor. Você se derramar de amor por Jesus diante dele. E dizer para ele: Jesus, ó meu Senhor, meu Salvador, meu Rei, meu Redentor, eu te amo. Morreste por mim. Deste a tua vida por mim. Derramaste teu sangue. Então eu morro de amor por ti, Senhor. O Senhor me livrou do inferno, da danação eterna. Portanto, eu preciso encharcar a minha oração de amor diante do Senhor. Amor por Jesus, nosso Senhor, e por nossos irmãos em Cristo. Uma alma encharcada de amor. Ora também por aqueles que desconhecem as doces promessas de Deus. Vidas que estão perdidas.
Quantas vezes, meu querido irmão, você se ajoelhou diante do Senhor e chorou e orou por aqueles que estão caminhando para o inferno? Nosso Senhor disse algo importante, irmãos. Que nós também devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que são declaradamente nossos inimigos. Quem ora no Espírito Santo com a alma encharcada de amor, ora por aqueles que são inimigos. E não é uma oração hipócrita, insincera. É uma oração real, é uma oração sincera, é uma oração feita diante do Rei dos Reis. É uma oração feita diante do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Nosso Senhor ensinou. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos. É fácil amar o amigo. É muito fácil amar quem nos faz bem, quem alegra a nossa vida, que sente a nossa alegria, que compartilha da nossa alegria. É fácil. Agora, orar pelo inimigo não é fácil. Orar pelo perseguidor não é fácil. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. É fácil amar a quem odeia você? Já imaginou um crente que odeia? Será que existe? Não existe. Quem está dentro da igreja e odeia não nasceu de novo, vai para o inferno. A não ser que se arrependa profundamente, porque tem ouvido o Evangelho, tem ouvido a voz do Senhor, tem ouvido a pregação da Escritura e precisa se arrepender e dizer: Senhor, arranca o ódio do meu coração. Arranca. Isso é maligno. Arranca. Arranca o rancor. Arranca a maldade. Arranca, Senhor. Em nome de Jesus. Muda a minha vida. Transforma o meu ser. Faz de mim uma nova criatura. Senhor, eu estou ardendo, mas não pelo fogo do Espírito. É o ardor do ódio, do rancor. Nesta noite, em nome de Jesus, peça ao Senhor que liberte a sua alma. Não saia daqui ainda odiando. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus de Nazaré. São palavras daquele que na cruz morreu por nós. São palavras do Cordeiro de Deus que arranca o pecado do coração do homem, que arranca a raiva, o ódio do coração do homem. Então, meus amados, o maravilhoso Consolador é maravilhoso. O Espírito Santo da promessa
Quando nós oramos com a alma encharcada de amor, a gente recebe mais do amor de Deus. A gente recebe mais da graça de Deus. A gente recebe mais da virtude do Altíssimo. E eu quero concluir. Para concluir esta reflexão, quero fazer ainda algumas aplicações. Pelo menos 4. Primeiro, a oração do Espírito Santo implica numa comunhão e dependência do Espírito para guiar e capacitar a vida de oração. É trabalho do Espírito. Segundo, orar no Espírito Santo está intimamente ligado à edificação da fé e ao crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Edificação da fé que a Bíblia descreve como santíssima. Terceiro, orar no Espírito Santo implica que nossas orações devem estar alinhadas com os desejos e propósitos do Senhor, nada fora do propósito de Deus. Quarto lugar, finalmente, orar no Espírito Santo é um convite para uma vida que é profundamente enraizada na dependência do Santo Espírito de Deus. Dependa do Espírito, meu irmão. E sua vida será vitoriosa. Você será um herói da fé. Um gigante da fé. A palavra de Deus diz assim. O Senhor diz: aquele que me honra é honrado por mim. Aquele que me honra é honrado por mim. Honre o Senhor. Honre o Deus Pai. Honre o Deus Filho. E honre o Santo Espírito da promessa. Em nome de Jesus.